Bom, gente, eu criei esse canal aqui para compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz assim em matemática, né, durante quase toda a minha vida, né? E o primeiro assunto aqui que eu gostaria de abordar é sobre uma coisa que eu nunca vi assim em livros, que seria uma fórmula para a gente calcular o enésimo primo, né? Uma fórmula que desse o enésimo primo. Como vocês estão vendo, a fórmula seria essa daqui. Se P de 100 é igual a K sobre a raiz transcendente de P e elevado a menos K sobre N, né? Então é o seguinte, logo de cara a gente já tem um problema aqui, né? Que é esse K. Esse K é um número que depende do P de N, né? E dependendo do P de N, e a gente não tem o P de N, né? Mas vejam bem, esse K, ele varia muito pouquinho. Ele vai, por exemplo, para P de N próximo de 1000, o K vale 2,6. Para P de N próximo de 100.000, o K vale 2,96. E para P de N igual a 1 trilhão, o K vale 2,83. Então dá para ver que esse K varia pouco. E ele varia em torno do número E, né? Que é o número de Euler, 2,718. Então, de cara, para a gente obter uma primeira aproximação, a gente vai considerar o K igual a E. Então, a gente já teria essa segunda fórmula aqui. Mas nessa segunda fórmula aparece outra coisa estranha, que é esse símbolo aqui. A definição desse símbolo é o seguinte: se x elevado a x é igual a, então x é a raiz transcendente de A. Mas ainda há um outro valor, aparece um pezinho ali no índice dessa raiz, né? Esse pezinho é pelo seguinte motivo: quando esse A está entre 1 e 1 sobre E elevado a 1 sobre E, a raiz transcendente de A tem dois valores. Então eu resolvi colocar um pezinho aqui para indicar que é o menor valor. São dois valores. O pezinho significa que a gente vai calcular o valor menor da raiz transcendente de A. E como calcular essa raiz transcendente de A? Bom, eu vou mostrar um método agora que dá para calcular essa raiz, mas esse método só serve para calcular o valor menor. O valor maior já é um outro método, que inclusive é mais fácil do que esse aqui, tá? Então, vamos para a próxima folha. Para calcular o valor da raiz pequena transcendente de A, nós vamos usar um método iterativo. O método iterativo é quando você vai aplicando o método sobre ele mesmo e vai se aproximando do valor desejado, né? Então, digamos, raiz
transcendente de a pequena, né? Nós vamos tomar o x0 igual a menos 1 sobre ln de A. E depois o x1 vai ser calculado em cima do x0, depois o x2 em cima do x1, o x3 em cima do x2, e isso usando essa fórmula aqui, tá? Eu não vou demonstrar agora, mas o xn tende para o valor do inverso da raiz pequena transcendente de A. Aqui a gente tem um exemplo, né? Já temos um exemplo aqui. A raiz transcendente pequena de A de 0,95. De acordo com a fórmula lá de cima, a gente calcula o x0. Dá 19,5. Em cima do x0, a gente calcula o x1, dá 57,9. Em cima do x2, ou melhor, do x1, a gente calcula o x2, dá 79. Vê que esse número vai crescendo, mas ele tem um limite, que é próximo de 87,08. E de acordo com a fórmula lá em cima, a gente inverte o número, né? A raiz transcendente pequena de 0,95 seria, então, 1 sobre 87,08, que dá esse número aqui, 0,011483. Esse número elevado a ele mesmo dá o 0,95 lá de cima, tá? Agora, voltando ao início, né? A gente tinha que calcular o K. Então, nós adotamos provisoriamente o K igual a E igual a 2,718. Fazendo os cálculos, a gente tem que a primeira aproximação de P de 100 é 527. Agora, vamos observar o gráfico do K em relação a P de N. O gráfico do K é esse em preto, né? Veja que ele sobe bastante até mais ou menos 10 elevado à quinta, que seria 100.000, e depois ele vai descendo suavemente, né? A gente precisaria calcular como que o K varia, né? Uma possibilidade que eu encontrei seria que esse gráfico é muito parecido com o gráfico de x elevado a 1 sobre x, né? Que tem um ponto de máximo em E, 2,718. Existe um ponto de máximo aí, né? Então eu fiz o ajuste da curva e a gente obteve essa curva em vermelho, que, como vocês veem, ela se aproxima da curva em preto, né, em bastantes pontos. E como é que é feita essa curva? Essa curva é calculada como y elevado a 1 sobre y vezes 2,031. E o y é calculado como sendo o logaritmo de Pn, que é o enésimo primo, né? Que por enquanto para a gente é o 527, dividido pelo log de 130. Esse 2,031 e esse 130 foram valores que
eu calculei que melhor ajustaria a curva de K e essa curva de Y elevado a 1 sobre Y. Tá? E aí, vamos calcular então. Vemos que os gráficos são parecidos, né? Então, vamos calcular o K agora. O K, a gente usa o valor de 527 que tinha encontrado inicialmente lá e usa a fórmula. O Y é igual a L, o logaritmo neperiano de 527 sobre o logaritmo neperiano de 130 e obtém o valor 1,288. Né? Isso seria o valor de y. De y elevado a 1 sobre y, a gente obteve o valor 1,217. Aí a gente multiplica por 2,031 e obtém o valor 2,4715. Sabendo quanto que vale o K, aí a gente volta novamente na fórmula do início ali, né? Então a gente obtém para o P de 100 o valor de 538,4. Pela minha tabela que eu tenho aqui, esse valor deveria ser 541. Mas por ser uma fórmula aproximada, até que um erro de 0,5% mais ou menos é até aceitável, né? Nessa fórmula, tá? Então, aqui a gente obteve esse valor que é bem aproximado, tá? Bom, vamos fazer algumas observações aqui sobre isso. Esse vídeo é só uma curiosidade, tá, gente? Não apresenta nada de novo, assim, de revolucionário na teoria dos números, mas é curioso, porque eu nunca tinha visto uma função que desse o enésimo primo, nem que fosse só para ser uma aproximação. Esse símbolo alongado é um T alongado, aliás, e representa a raiz transcendente. Esse nome transcendente é devido ao fato de em geral, essas raízes serem números transcendentes, como, por exemplo, é o caso da raiz transcendente de 2. Bom, salvo o melhor juízo, né, essa raiz transcendente de 2, ela é transcendente por uma consequência do teorema de Gelfond, aí que a gente poderia apresentar em algum outro vídeo. Bom, agradeço aos que viram o vídeo até aqui. Meu pseudônimo é Conde Tavano. Até então, gente.